Ei, mulherada do meu canal, esse vídeo é pra vocês. Vou falar sobre as principais barreiras, as 3 principais barreiras para o emagrecimento feminino. A primeira barreira que eu reconheço, assim, no público feminino que eu atendo, é o comer emocional. Nível de estresse, ansiedade, compulsão alimentar, acaba fazendo com que muitas mulheres tenham um perfil beliscador de comer várias vezes por dia, ou tem uma compulsão por grande quantidade de alimentos, às vezes alimentos mais gordurosos e salgados, ou alimentos mais doces, o que é muito comum para o público feminino. Então essa ansiedade, esse emocional mal administrado, acaba às vezes fazendo com que a gente escape um pouco mais de uma alimentação saudável. Principalmente também quando está relacionado a estresse, né? Aquela sensação de eu mereço, hoje eu tive um dia difícil, eu preciso comer isso, né? Eu mereço comer isso. Inclusive, é engraçado que existe uma frase assim, o grande chance de dar errado quando você fala que eu mereço alguma coisa, tem grande chance de dar errado aquilo ali que você acha que merece. Então, estresse, distúrbios do sono, o fato da gente ser hoje multitarefas, né? Trabalhar o dia inteiro, chegar em casa e ainda ter, às vezes, a necessidade de arrumar a casa, de cuidar da casa, de cuidar da família, de se cuidar. Então, muitas vezes isso gera uma pressão, né? Elevação de cortisol, inclusive isso deixa o nosso corpo mais inflamado, começa a alterar nossos hormônios, até mesmo o nosso apetite, depletar neurotransmissores, então a gente começa a ter baixos níveis de serotonina e dopamina. Então, isso às vezes que é uma questão emocional, comportamental, vira realmente uma questão fisiológica, de alterações no nosso organismo, que pode fazer a gente ter um comportamento, né, de excessos, abusivo em relação à comida. Então, se você identifica esse padrão, e a verdade é que todos nós temos um pouco desse padrão, só que às vezes as pessoas perdem o controle, né, desse comportamento. Se você identifica esse padrão, procure onde estão os seus gatilhos, né? Comece a fazer uma atividade física, comece a tirar um tempo para se cuidar, né? Procure ajuda, porque se isso crescer, se esse comportamento virar realmente um vício, né, um comportamento fixo, pode te atrapalhar, inclusive aumentando o peso, piorando a qualidade de vida. Dicas também que ajudam a evitar o comportamento emocional é buscar uma dieta mais anti-inflamatória e talvez alguns nutrientes mais específicos para ajudar na produção de neurotransmissores, né? GABA, serotonina, dopamina, que são neurotransmissores do bem-estar. Se eles estiverem diminuídos, é normal que a gente busque compensar isso através da nossa alimentação. É como se fosse uma busca incessante por uma sensação de bem-estar que a gente não está conseguindo satisfazer, né, sozinhos, né, com a produção dos hormônios. Então, magnésio, complexo B, ômega 3 são suplementações que acabam ajudando. O triptofano também acabam ajudando a gente a ter melhor produção desses hormônios. Às vezes alguns chás, né, e tem um tempinho para você, tem um tempinho para relaxar, tem um tempinho para se expor ao sol, para pisar na grama. Ultimamente eu tenho dado muito essa dica, né? Porque é algo super acessível que a gente às vezes não valoriza. Tem gente que às vezes mora em frente à praia e não vai tomar um sol, não vai pisar na areia, né? Fica nessa vida de calçado e pisando no azulejo, né? Dentro de um apartamento. Isso faz muita diferença. Inclusive existe comprovação científica para isso, né? O chamado grounding, que é o aterramento, o contato dos pés com o solo, né? A troca de elétrons com a terra, né? A troca de energia com a terra, melhora o nosso humor, melhora o nosso bem-estar. Então, às vezes, se organizar para fazer uma caminhada na orla, para pisar um pouquinho na areia, já pode mudar muito o seu humor, né? Durante o dia, descer um pouquinho do escritório e tomar um sol, para o seu corpo sentir que é meio-dia. Isso ajuda a gente a ter produção de serotonina e se sentir melhor, com certeza. E aí, no final do dia, que é onde a bruxa tá solta, que os desejos começam a surgir, é mais fácil talvez você controlar seu apetite e evitar esse comportamento do eu mereço uma recompensa. A segunda barreira para o emagrecimento feminino é o baixo gasto energético. A gente come mais do que realmente come, então as pessoas tendem a subestimar o consumo calórico e a gente gasta menos do que realmente gasta, então as pessoas tendem a superestimar o gasto calórico. No resumo da ópera, a conta não fecha, porque você está sempre comendo mais e gastando menos, ou seja, você não gera um déficit calórico, né? E a grande sacada para você emagrecer e perder peso é o déficit calórico, é gastar energia, né? Então ter um metabolismo mais ativo. E isso só é possível quando a gente pratica atividade física, senão a gente tem que ficar limitando demais o nosso consumo calórico e isso em algum momento não é sustentável, né? Porque senão você vai ter uma dieta muito restrita, você não vai poder tirar um fim de semanazinho de folga, que já vai ser um excesso para você, porque seu gasto calórico é muito baixo. Então, a atividade física é essencial. E outro erro muito comum das mulheres é achar que é aeróbico que emagrece, é aeróbico que resolve tudo, tem que correr não sei quantos mil quilômetros, tem que ficar não sei quanto tempo na esteira, na bicicleta. Não é bem assim.
o emagrecimento eficiente, de qualidade, o emagrecimento real, ele envolve mudança de composição corporal. Então é importante que durante o emagrecimento você perca gordura e preserve massa muscular. E aí que está a necessidade de a gente fazer musculação, exercício de força. Se você não gosta de musculação, um funcional, pilates, crossfit, qualquer coisa que tenha sobrecarga, você precisa fazer força para preservar sua massa muscular, inclusive durante o seu envelhecimento, porque você vai precisar dela, né? Por isso que a gente fica mais flácido, mais enfraquecido. E outro benefício de preservar a massa muscular é que o músculo é um tecido metabolicamente ativo. Então, quem tem massa muscular, né, quem tem mais hipertrofia muscular, tem um metabolismo de repouso mais acelerado. Então, você gasta energia até mesmo quando está parado. Né? Às vezes um treino aeróbico comparado com um treino de musculação até gera um gasto energético naquele momento ali maior. Porém, ao longo do tempo, né, às vezes um treino bem feito de musculação, você pode ficar até 72 horas com o corpo acelerado em busca, né, de restabelecer o equilíbrio após aquele treino intenso. Então, atividade física é essencial, mas não esqueça do exercício de força. Muitas vezes as pessoas têm baixa adesão à atividade física e irregularidade, né? Então comece, para, se matricula um ano, vai só um mês. Então essa questão também da adesão dificulta muito o processo de emagrecimento, porque não adianta fazer uma semana, né? Você tem que encontrar alguma coisa que você consiga realmente sustentar ao longo do tempo, né? Porque aí você vai estar gerando realmente um gasto calórico constante. E para gastar energia, a gente precisa de uma célula metabolicamente ativa, né? A gente precisa de mitocôndrias, de um metabolismo energético eficiente. Então, às vezes, deficiências nutricionais atrapalham o gasto energético. Então, uma coisa que deve ser pensada além da atividade física é como é que está o funcionamento celular, né? A ajuda de um profissional, às vezes, te ajuda a entender, de acordo com os seus sintomas, como é que estão suas mitocôndrias e o que pode ser feito para melhorar a ação mitocondrial e o gasto calórico, né? Como é que está a sua tireoide, como é que está deficiências nutricionais, porque tudo isso envolve metabolismo de energia, né? E a melhor forma de melhorar o metabolismo de energia, além da atividade física, é um corpo em equilíbrio. O corpo precisa ter ferramenta e um ambiente favorável para que ele funcione, né, e faça esse gasto calórico. Então, terceira e última barreira que eu identifico como principal dificuldade para o emagrecimento feminino é a resistência à insulina. Então, quando a gente tem um corpo que não capta bem, não metaboliza bem a glicose, a gente tende a ter um comportamento de mais necessidade de carboidrato e doces, e o corpo tende a ficar mais inflamado. Então, acaba que a pessoa fica até presa numa situação um pouco difícil de sair, porque a resistência à insulina atrapalha a perda de peso, inclusive favorece o ganho de peso, e quando não é tratada da maneira correta, a pessoa não consegue um resultado bacana no emagrecimento. Formas de tratar a resistência à insulina, tem inclusive vários vídeos aqui no canal sobre isso, sobre dieta low carb, sobre resistência à insulina, até mesmo para quem tem síndrome do ovário policístico, que normalmente também tem resistência à insulina e dificuldade para emagrecer. Mas uma das formas de tratar a resistência à insulina é atividade física, é controlando o consumo de carboidrato, a suplementação de magnésio, inositol, cromo e vários outros nutrientes podem ajudar também, mas é importante a identificação do problema para que seja trabalhado e tratado da maneira correta, porque normalmente quando vai nesse foco da resistência à insulina, a pessoa começa a ter um resultado melhor no quesito emagrecimento. Então, se reconheceu nessas principais 3 dificuldades para o emagrecimento feminino? É muito comum, infelizmente, a gente identificar esses 3 probleminhas quando não associados, pelo menos um deles, em mulheres que relatam dificuldade para emagrecer. Não esqueça de procurar ajuda, porque isso pode tornar o caminho muito mais fácil e não não esperar a situação ideal para começar a se movimentar, né? Pequenas coisas no final dão grandes conquistas. Então comece logo, né, a tomar uma atitude em prol do seu bem-estar, do seu emagrecimento, da sua qualidade de vida. Se inscreve aqui no canal que sempre tem conteúdo novo sobre saúde da mulher. Lá no Instagram também estou sempre compartilhando um pouquinho do meu dia a dia, do meu estilo de vida, né? Também muito conteúdo bacana por lá. E obrigada por estar aqui comigo até o final. Um beijo grande, até a próxima.